Eu me propus a conversar com vocês sobre algumas, obviamente, né? Não dá para falar sobre tudo, mas algumas interações mais importantes entre o raio, obviamente, quando ele atravessa nossas instalações ou passa por perto aqui da gente, e os equipamentos e as instalações elétricas, né? E, bom, instalações elétricas e equipamento, tá tudo ligado é um network de condutores enorme, né? Então tá tudo interligado, tudo participa do problema. E a gente pode até falar alguma coisa também sobre como é que fala? A participação do solo, né? Da Terra, e aí entra um pouco de a interação do raio com pessoas, né? Não sei se nós vamos chegar a esse ponto. Mas, então é mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. Só para. Vocês estão vendo minha tela que está compartilhando aí numa boa? Sim, estão Tá sim. ótimo. Beleza. Ok, então, assim, bom, eu comecei a preparar a apresentação aqui. Depois eu posso até, como é que fala? Em função até do que a gente falar, eu posso completar essa apresentação para disponibilizar depois, né? Mas no começo eu pretendia só falar, por exemplo, que a nossa base aqui da engenharia, a gente usa bastante as normas, principalmente com relação aos parâmetros dos raios, para fazer os cálculos, as previsões, as proteções, né? Então, quando a gente fala de interações de raios, a gente usa precisamos de parâmetros dos raios para poder calcular campos, induções, tensões, né, tudo mais. Então, assim, a nossa fonte mais comum, é lógico que existem tantas publicações, né, livros e tal, mas uma das publicações assim que a gente mais usa como referência ou como fonte é a própria norma internacional aqui de proteção contra raio, que é essa IEC 62305, que tem 4 partes, e a equivalente dela, ou uma tradução aproximada da norma BNT, que é essa daqui. Eu acho que vocês têm todas essas normas aqui nessa região aqui, ó, nesse folder aqui, ó. Não sei, ainda tem o Connecting, sabe? Ainda tem o Connect? Não, eu acho que. Não, aquela pasta não, mas tem uma coisa similar, sim. Tá, mas, ou seja, eu suponho que aquelas normas aí devem estar em algum lugar por aí, né? Sim, sim, Então, sim. né? Se alguém Eu precisar. vou. Eu vou buscar aqui e já digo. Tá. Não, Onde não está? precisa agora não, depois você fala. Né? Assim, acho que não precisa. Então, aí você vai procurar assim as fontes primárias assim dos dados de estatísticas, dos parâmetros do raio. Eu não queria perder muito tempo com isso, mas são duas publicações, as mais importantes são duas publicações numa revista chamada Electra. Você vê, ó, 1980, 1975, do próprio. Esse é o Berger, né? Não é Berger, não. Esse aqui é o Berger. E a outra mais famosa ainda, de 1980, é Lightning Parameters for Engineering Application, daquele pessoal lá da África do Sul, o Anderson e o Erickson. Então, esses artigos que foram publicados nessas revistas, sendo que a Electra era a revista daquele importante, super importante comissão de padronização de normas para proteção das redes elétricas aí, né? O SIGRE, acho que é Comissão ou Comitê Internacional das Grandes Redes Elétricas. Então esses caras trouxeram, como é que fala? Manipularam? Não, isso é péssima palavra. Pegaram os dados de raio de medições de várias fontes, principalmente do Berger, e traduziram isso em parâmetros para engenharia. O E esses Berger utilizou dados daquela torre lá na Suíça, né? o Do São Salvatore, São Salvatore. Né? isso, Ele compilou, acho que os dados. compilou, e falei Compilou. manipulou. Compilou. Compilou os dados Quem que era o pesquisador responsável lá Não era o Eu acho que Berger. era ele, era o Era ele Berger. mesmo? Era ele Ele que mesmo. assim, o nome que eu vejo mais As associado a primeiras medidas esses. de corrente vêm de lá, né? Pico de corrente e tal. Sim. Né?
né? E depois o Anderson e Ericsson, acho que na África do Sul, talvez Sim. da torre deles lá, né? Que é idêntica do Morro do Cachimbo, não é isso? Eu não sei, assim, que eu me lembro, eu li isso aqui algumas vezes, eu sempre estou folheando isso aqui, né? Mas faz tempo que eu não vejo. Mas que eu me lembro, eles pegaram os dados do Berger e deram uma analisada um pouco mais profunda, sabe? Tá. Fizeram umas correções, É, definiram os parâmetros de uma forma um pouco diferente. Então, sim, tem tudo aqui. É muito bom esse artigo aqui. Tem muitas páginas. É um puto de um artigo de revista bacana, sim, sim. né? Então, essa norma aqui, que a última revisão dela, na verdade, é 2010, essa internacional, ela vai sair mais uma revisão nova agora acho que ano que vem, e aí ela vai introduzir esse negócio aqui mais novo, um pouco mais recente, na próxima edição, né? Que é também do Sigre, aqui, ó. Tem aqui a participação de muita gente, tem aqui, a gente acha, acho que tem o nome do Saba aqui, ó, não? A gente acha várias pessoas que trabalharam, aqui ó, Marcelo Saba, tem o Visacro aqui do Brasil, né? Tem várias pessoas, o Piantini, o Osmar Pinto, e aí tem várias pessoas famosas que participaram dessa publicação, né? Isso aqui é uma espécie de uma apostila, assim, que você vê que é o mesmo título disso aqui, né? Só que com algumas atualizações, alguns dados a mais. Mas eu já olhei o rascunho dessa norma nova, parece que não mudou quase nada, assim. Eu acho que eu não encontrei nada que tenha mudado nos parâmetros dos raios. Então a própria norma define essas coisas que vocês sabem bastante, né, sobre as componentes de descarga descendentes, as típicas, né? Tem o first stroke, eu tenho first stroke com uma continuing current, aí tem primeiro stroke subsequente, você pode ter tudo misturado, né? Mas a norma considera aqui dois tipos básicos de descargas atmosféricas, né? Descargas descendentes iniciadas por um líder descendente da nuvem para a Terra, ou descargas ascendentes iniciadas por um líder ascendente de uma estrutura aqui na Terra. E a maior parte das descargas descendentes ocorre em terreno plano e estruturas baixas, enquanto que estruturas mais altas e bastante expostas, os flashes ascendentes são dominantes, né? Isso aqui é a parte que vocês dominam bem, não precisamos perder muito tempo. Para a norma, e esse aqui são os parâmetros que a gente usa, né? Você tem os impulsos, seja subsequente, ou seja, primeira first stroke, né? Seja positivo ou negativo, eles obedecem essa forma de onda aqui, né? Tem um tempo de subida, que ele chama de T1, que não é bem 10 a 90, mas olha, ele é tá vendo uma reta que parte aqui da amplitude zero, mas ele tem que passar por esses dois pontos, que é 10 a 90% da onda, que ele começa aqui e vai parar lá num lugar onde coincide com o pico da onda. Então esse aqui chama-se T1, e T2 é esse ponto aqui, essa que chama de origem da onda aqui, até quando a onda está decaindo e passa por 50%, ou seja, esse é o ponto de 50% na cauda que o pessoal fala. Então esse define o T2. Então é muito comum você ver definições de ondas, quer ver? Depois eu vou mostrar. Tipo assim, essa é uma onda 10/350, significa que ela tem 10 microsegundos de subida e 350 microsegundos aqui de tempo de meia cauda. E eles, assim, as correntes do raio, para a norma, ela simplifica e visualiza ou separa, distingue dois tipos de descargas, né? Os impulsos que têm duração menores, tipicamente menor que 2 milissegundos, que são esse aqui, ou os descargas longas ou de duração maior que 2 milissegundos, são tipicamente os continuing currents, né? Inclusive aqui nesse trabalho aqui, a gente encontra lá a definição do que é para as continuing currents, diz que a longa tem mais de 40 milissegundos,
tem as curtas, que tem de 10 a 40, e tem o very short, que tem de 3 a 10 milissegundos, e aparece até o nome do Ballarat lá, como a referência para essa. Eu não sei se foi ele que definiu isso aqui, mas o trabalho dele acho que ajudou a. Historicamente, o Shindo e Human, eles usavam short e long. Ninguém falava de 3 a 10 milissegundos, porque essa aí é da época que corrente contínua short e long ou eram feitos por câmeras convencionais ou por campo elétrico. E tanto num quanto o outro, você não consegue distinguir bem essa faixa de 3 a 10 milissegundos. Foi só quando a gente começou a usar a câmera rápida, em 2003, 2004, 2005, fomos filmando raio, que a gente viu que daria para dar uma refinada nessa faixa aí de 0 a 3. Muito interessante. E aí, como tinha long e short, a gente chamou essa aí de very short e publicou em 2006 isso aí. A ideia de eliminar o 1, 2 milissegundos era para não confundir com o tail, a cauda do return stroke, né? Então a gente evitou, a gente lia assim, fomos buscando a referência que falasse da duração do return stroke. E o pessoal falava que pode demorar até 2, 3 milissegundos. Então a gente falou, bom, para não confundir continuum current com a cauda do return stroke, vamos definir acima de 3. E aí saiu esse nome very short aí, que o pessoal usa, mas nem tanto assim também. Mas tá na norma, não. Tá aqui nesse. Tá nesse documento aí. Nesse documento do SIGRE aparece, né? Isso, long, Mark 40, tem as referências. O curto é Shindo e Human. Exatamente. E o very short, aqui o Ballarat é tall. 2005. Muito bom. Então voltemos aqui. Então é isso aqui. Nós estamos ainda. Então só para orientar, se alguém for querer olhar a norma, você vai encontrar lá algumas tabelas que você vai observar os parâmetros das descargas, né? Por exemplo, você pega o pico, o valor de pico da corrente. Então você tem para a primeira curta negativa, acho que eu vou até pegar a norma aqui, a norma em inglês, porque fica mais padronizada aqui a nossa linguagem. Então você tem aqui, para first negative stroke, né? Você tem para subsequentes e tem para o primeiro positivo, primeira descarga positiva. E aqui você tem a probabilidade do valor exceder, né? Então aqui, somente 5% das descargas excedem 90 kA no caso da primeira negativa, somente 5% excedem esse valor na subsequente e 5% pode exceder 250 amperes na primeira positiva. E aqui tem 95%, 50%, né? Então 50% seria o valor, a mediana. E tem vários parâmetros, né? Tem DT máximo, tem carga, duração da descarga longa, duração front duration, que é aquele T1 que eu falei, tudo mais. Tem um monte de parâmetros aqui. E o interessante é que você tem aqui os números que são as indicações que vão para uma outra figura que está aqui. Aí, ó. Essas figuras são interessantes, porque você vê lá aqueles parâmetros que estão apresentados naquela tabela, você vê aqui a distribuição de probabilidade e o parâmetro, né? Então você pega aqui é essa reta que vem aqui, ela dá uma dobradinha aqui. Então você pega aqui, por exemplo, 50 kA, aqui a probabilidade dessa corrente exceder 50 kA é 25%. Para ela exceder, sei lá, um valor menor, tipo 20 kA, tá aqui, 1B, tá aqui mais ou menos, é 80%, e assim vai. O pessoal consegue entender aí essa escala logarítmica?
É logaritmo? Não, não é logaritmo. Isso aí é. Aqui embaixo é um É logaritmo, mas logaritmo. aqui Base em 10. cima, sabe, eu não É sei uma. construir isso aqui. É um logaritmo meio modificado aqui. Não, não. Aí é uma curva normal. Ele segue. Tá vendo que ele segue? Ele distribui o eixo Y. Ele espicha para baixo e espicha para Isso, cima. como se fosse uma curva normal. Ele concentra no meio os números, né? Sim. E espaça nas bordas. Aham. Então isso aí segue uma normal e o eixo X, escala de potências de 10 aí, logaritmo. Aqui é logaritmo, porque você vê que é Né? Né? as décadas são. E essas várias curvas, cada um tem um numerinho que corresponde a um tipo de descarga. Como é que é? Não, assim, ó, há um A parâmetro. um parâmetro, perfeito. A um Por parâmetro. exemplo, você chega aqui, ó, Isso. você quer saber qual que é a carga em coulomb Isso. que tem na No descarga negativo, negativa no e na positivo. positiva. Então, uma Exatamente. é 4, outra é 5, né? Isso, A gente vai perfeito. lá, beleza, É muito beleza. legal. Você pega a quarta, a 4, né? Que é a É. descarga negativa, tem tantos coulombs, está aqui embaixo, aqui é o parâmetro. Uhum. Os coulombs estão aqui embaixo, aqui é a probabilidade de uma descarga ter mais coulombs do que está apontado aqui embaixo, passando nessa reta aqui, certo? Uhum. Então aqui temos, que é 10 a 0, né? Então aqui é 1. Então 4 coulombs. 4 Descarga coulombs. negativa, essa probabilidade de ter mais do que 4 coulombs é 70%. Uhum. E se fosse uma positiva não dá nem para ver, porque ela tá lá na frente, ó. É. Né? Então é isso. Bom, essa é uma E é curva muito, feita muito. com medidas em diferentes locais e tal. Às vezes tem Isso. um N maior, um N menor, uma amostragem maior, menor. Então Sim. é bem capenga, vamos dizer assim, né? Quer dizer, É o que é o que tem. tem, é o que tem, É o que temos. E aqui tem uma outra tabela também que dá parâmetros. Se você quiser descrever matematicamente para fazer alguns cálculos, ele dá lá o Tá. valor médio da curva log normal, né, de distribuição. Isso, logaritmo. É logo normal. Isso, e dá o sigma, e você pode usar. Então, assim, para já não perder muito mais tempo nisso, é isso daqui. Aí, só para comentar que esse Heidler é muito famoso, né? Todo mundo já ouviu falar dele. Acho que ele é o cara mais citado nessa área, porque essa fórmula é usada demais, sabe? Tudo quanto é cálculo, o pessoal usa a fórmula que ele uma vez criou, porque ela é muito. Ela se encaixa bem na utilização de cálculo, simulações aí de descarga atmosférica, porque geralmente o pessoal usava aquela E elevado a menos T sobre T1 mais E elevado a menos T sobre T2 ou menos, não lembro, que eram duas exponenciais conjugadas, só que o problema é que ela sempre começa assim, do zero ela já começa assim, para depois cair. Então, como aqui a derivada ela passa de zero para um valor alto, assim, repentinamente, isso dava muito problema nos cálculos, sabe, simulações, dava problema de convergência. Então essa fórmula ela caiu como uma luva, né? Porque a corrente sobe macia e faz o seu caminho aqui. É lógico que hoje em dia tem aquela história de ter um segundo pico, mas é só montar duas equações dessa. Mas essa equação é fácil de entender. Na verdade, ela tem uma constante que multiplica um primeiro termo aqui, que a gente pode chamar de x de t, e tem um segundo termo que define a descida, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui que o valor constante é 1, né? Então, se você pega o y de t, ele dá uma exponencial decrescente, que é essa daqui. E o x de t, se você analisar essa equação aqui, né, você vê que quando o t é zero, esse aqui dá zero. E conforme o t vai aumentando, ele vai subindo dessa forma. Então o x de t forma esse gráfico aqui. Quando você multiplica um sobre o outro, dá a desejada onda, vamos chamar assim, que descreve o raio, né? Então
É só multiplicar tudo. E esse casinho aqui tem até uma expressão para ele serve para você compensar. Porque tá vendo? Vamos supor que você queria que a corrente fosse um ampere, 1 kA, não importa. Conforme essa onda, assim, conforme você anda no tempo, que você vê que ela perde um pouco de amplitude, né? Por causa dessas multiplicações aqui. Então esse K, ele compensa essa perda e leva a curva mais para cima. Aqui não está mostrado, mas o K faz isso. Então aqui você tem também os parâmetros considerados aí para colocar nessa fórmula aqui, né, esses parâmetros. Vocês estão vendo meu mouse? Então, né? Sim, estão sim. Beleza. Então você tem aqui a primeira descarga first stroke positivo, first stroke negativo e o subsequente. Você vê que a norma exagera aqui, que é para proteger mesmo, né? Ela considera 200 kA ou 150 ou 50, dependendo do nível de proteção. E aquele T1, T2 é o 10/350, né? Então, mas você veja que para você fazer uma onda nessa equação aqui de 10/350, você lembra da definição do 10/350, né? É o 10/350, o T1 sobre T2. Se uma onda dessa, você tem que usar esses taus aqui, ó, τ1 e τ2, você tem o valor nessa tabela aqui. Você coloca esses valores aqui e a onda fica do jeito que você quer aqui, tá? Então tem o first negativo é 1 microsegundo de subida por 200 de tempo de meia amplitude na cauda. E o subsequente ele considera 0,25 microsegundo de subida por 100 microsegundos de duração, né? Você, usando essa fórmula do Heidler, você consegue então, usando esses parâmetros, se substitui esses parâmetros lá, você consegue 10/350, 1/200. Sim. É impressionante, você consegue ajustar. É uma forma empírica, ele deve ter construído isso aí na tentativa de erro, não? Ele, se eu não me engano, o paper dele original é um paper no ICLP lá para os anos 80, acho, onde o paper inclusive está em alemão, mas ele construiu isso aí, eu acho que foi para estudar radiação, sabe, de campo elétrico, raio. Então isso aí foi construído, mas isso aí foi adotado na engenharia assim loucamente, sabe? Tanto é que eu vou mostrar um exemplo aqui, quer ver, ó? Onde é que tá? Aqui. Não, aqui mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é o tipo de simulação que a gente, por exemplo, faz. E esse aqui é o canal do raio, tá? Imagina, é um condutor que está ligado no solo aqui. Aí esse aqui é o Panicali que fez, mas a gente vive fazendo isso aqui. Então aqui, ó, a gente tem uma fonte, essa cor aqui é como se fosse um gerador, sabe? Um gerador. Então a gente pega e faz a simulação no domínio da frequência. Então a gente põe lá 10 kHz, 20, 30, vai até 10 MHz. E simula aqui para cada corrente aqui, não importa a amplitude dela, a gente mede, por exemplo, a tensão nesse loop aqui que a gente está querendo saber qual que é a indução nesse loop aqui, né? Então a gente fala, para essa corrente de valor tal, a gente cria uma função de transferência, sabe? No domínio da frequência, para cada frequência a gente vê corrente aqui, tensão que aparece aqui. E esses azuizinhos são porque na verdade a gente coloca um monte de capacitância e indutância distribuída para ajustar a velocidade de propagação do return stroke. Considera tipicamente metade da velocidade da luz aqui. Isso aqui vocês têm até mais condição de, como é que fala, questionar, né, ou julgar. Mas depois a gente pega todos a função de transferência inteira e a gente volta nessa fórmula aqui, ó. E aí a gente impõe aqui a corrente que a gente quer e a gente mede a tensão que resulta quando essa corrente aqui é injetada, sabe? Para cada frequência. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa. Não, tá claro. Esses geradores em laboratório, eles não conseguem usar a equação do Heidler. Eles vão ajustando a eletrônica até conseguir
a curva desejada, a curva do primeiro stroke, negativo, positivo e subsequente? Então, essas curvas aqui, dessas curvas aqui, eu só conheço curvas de geradores em laboratório. Essa aqui ficou famosa, essa 10/350, para se fazer testes em dispositivo de proteção contra surtos, né? Os DPS famosos. E a gente conhece aquela 8/20, que é uma coisa antiga, que vem lá do começo do século passado, acho, meados do século passado para trás, que ela foi desenvolvida quando o pessoal estava lá nos primórdios das redes de distribuição, o pessoal estava com aquele problema para definir um teste para aquelas cadeias de isoladores que a gente vê nas linhas de transmissão, né? A onda 8/20 ela foi determinada, não foi determinada, ela foi chutada, na verdade, e começaram a usá-la para fazer teste, ela acabou virando um padrão na indústria, né? Então a onda que chama 8/20 é muito comum. E tem algumas outras ondas também que são padrões na indústria, que você tem a 10/1000, que é uma onda utilizada em telecomunicações. Então, assim, mas essas outras aqui eu nunca vi gerador que gera essas daqui, sabe? Então, por aí Tá. a gente se vira. Mas para simulação a gente faz o que quiser, né? Então, a gente pode colocar a onda que quiser. Bom, então aqui eu vou começar agora a entrar numa zona cinzenta que eu não sei exatamente a sequência, como é que eu vou falar, mas o objetivo a gente era... Bom, primeiro eu falei aqui das fontes de dados, né, de parâmetros para a gente calcular as coisas. Aqui inclusive mostra o espectro do first positivo, do first stroke negativo e dos subsequentes, né? Então você vê que o componente subsequente tem amplitude menor, mas tem um conteúdo espectral bem maior, né? Passando de 1 MHz. Você viu o first stroke aqui. Você tem que ver também que, né, quando você está aqui em 1 MHz, se você for ver a amplitude, a densidade de energia ou de amperes, porque isso aqui é em amperes por hertz, né? Mas se você for ver quantos amperes tem em 1 MHz, você vai ver que ela é aqui, ó, 10 a menos 2 para 10, entre 10 e 1, 10 a 2, então é 1 milésimo, né? Mas de qualquer forma, essas altas frequências, elas têm o papel delas elas se manifestam no rise time, né? Então, quando a gente vai calcular a tensão induzida, a gente não usa muito isso aqui, mas isso aqui tá, como é que fala, subjacente aos cálculos, tem esses espectros aí, só para dar uma ideia. Então, o que eu queria falar, e agora eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui, que é o primeiro problema, né, que assim, um dos mais comuns na descarga atmosférica, ela está associada com a indução eletromagnética, né? Eu vou até acelerar aqui porque já são 20 para as 11, cara. Então, uma corrente variável no tempo, temos um campo em torno dela, sempre tem um campo em torno de uma corrente, mas quando ela é variável no tempo, o campo é variável no tempo, né? Então a gente está falando aqui de uma taxa de variação do campo, ou existe uma taxa de variação do fluxo. E esse fluxo, quando ele entra, ele atravessa um circuito que é contornado por um condutor, nós temos uma tensão induzida, a taxa de variação do fluxo numa área provoca uma tensão induzida nessa área. Deixa eu só ver aqui se eu encontro umas figurinhas mais fáceis de conversar. Peraí, não queria entrar nessa. Essa aqui é boa, ó. Vamos supor que você tem uma corrente de um raio passando por um condutor, ou você pode ter vários condutores, aí você tem que fazer a soma do efeito de cada um deles, e você tem um circuito que tem uma área S, tem essas dimensões L e R2 menos R1 aqui nesse sentido, né? Então, assim, se todos esses parâmetros geométricos forem muito menores, as dimensões envolvidas aqui, que nem essa distância, isso aqui, forem bem menores do que o comprimento de onda,
a gente pode usar a teoria de circuito, e essa formulação se aplica, ou ela serve, né? Então nós calculamos que a indutância mútua entre a corrente passando nesse fio e a tensão induzida aqui, ou melhor, a indutância mútua entre esse condutor conduzindo corrente e esse loop de corrente aqui, e olha, esse aqui pode ter um fio, pode ser barbante, pode ser qualquer coisa. A tensão induzida nessa área é dada por uma indutância mútua vezes o dIdt. E para quem fez engenharia elétrica, sabe que a tensão no indutor é L dIdt, certo? Só que quando você tem uma área restrita ou meio assim, um pouco afastada do condutor, onde a gente está falando da indutância, então a gente usa um parâmetro que chama indutância mútua, que ele é dado por isso aqui, ó. São como é que fala? Os elementos geométricos aqui que definem o valor disso daqui. Dá para calcular com facilidade. Você vê que é uma fórmula bem simplesinha. Então, se você sabe qual é o dIdt, e o dIdt a gente pode tirar lá daquelas formas de onda, você consegue calcular quantos volts são induzidos num determinado circuito, seja esse circuito contornado por uma trilha numa placa, seja o circuito um fio de uma instalação elétrica, né, extremamente longo, né, extremamente longo não, porque nós temos que obedecer isso daqui. Ou seja, olha só, as dimensões envolvidas aqui e na distância desse cara, elas têm que ser menor que o comprimento de onda. Então, se a gente falar de 1 MHz, por exemplo, 1 MHz, o comprimento de onda é 300 metros, certo? Então, o pessoal costuma considerar que se você tiver lambda sobre 10, então, em vez de 300 metros, vamos falar em 30 metros. Se essas dimensões aqui tiver tudo assim abaixo de 30 metros, dá para calcular uma boa aproximação a tensão induzida no circuito nessas condições, né? Ou, por exemplo, também uma outra regrinha que o pessoal fala é a seguinte, é baseado no rise time, né? Vamos supor que o rise time é 1 microsegundo. Qual é o tempo para esse, vamos chamar o tempo, ou melhor, a distância que a onda anda durante o rise time. Então, se fala que o rise time é 1 microsegundo, a gente sabe que essa onda se propaga no vácuo até 300 metros. Então a gente considera 10% do rise time, que dá 30 metros, né? Aqui por acaso bateu, coincidiu. Mas assim, os problemas são, vocês lembram dessa figurinha aqui, né, de outras apresentações, que quando aqui você tem uma corrente de um raio descendo, ela induz tensão nos circuitos, né? Por exemplo, aqui se você tiver uma instalação residencial, aqui tem um aterramento, os fios sobem, uma caixinha de distribuição, chega aqui numa boca de luz aqui. Quando a corrente desce aqui, ela vai induzir uma tensão em toda essa área aqui. E nessa distância mais próxima, essa tensão induzida, como aqui está cheio de condutoras, a tensão induzida vai residir ou vai se concentrar nesse ponto em aberto aqui. Então nós temos aqui, ó, nós temos um I, nós temos essa indutância mútua que é dessa corrente para esse circuito aqui, e aí é só a gente lembrar daquele que a tensão induzida é o M dIdt, né? Então se você tem um M1 e você tem o dIdt, você calcula quanto que é esse V1. Essas tensões são, por exemplo, especialmente se você considerar prédios mais altos, essas tensões podem chegar a megavolts, na verdade, sabe? Centenas de kilovolts ou megavolts. Então tem que tomar cuidado e garantir uma distância de proteção se você não quiser que um centelhamento ocorra do seu para-raio, por exemplo, para o seu circuito aqui. Essa tensão é tanto maior quanto maior for a área exposta, né? Ela é proporcional à área e ela é proporcional ao dIdt. Isso. Então as descargas subsequentes que têm um dIdt maior geram uma tensão maior. Uma tensão induzida maior. Apesar de ter um pico de corrente menor, porque é subsequente, geralmente subsequentes eles são menores que a descarga principal em termos de pico de corrente, como ela tem um dIdt maior, a indução induzida é maior.
A tensão induzida é maior, mas sabe, é interessante mostrar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. É interessante mostrar uma coisa que eu acho que é a seguinte. A isolação, ela suporta tensões altas e é um combinado ali entre tensão e duração da tensão, sabe? Então, geralmente, se a gente pegar aqui fazer um gráfico aqui assim, ó, a gente tem uma curva que é mais ou menos, vou fazer o garrancho à mão mesmo aqui. Ela é uma coisa assim, sabe? Oh, caramba, volta. Ela é assim, aqui é uma reta, certo? Ou seja, a partir de uma certa duração do impulso, essa aqui é a tensão, vamos dizer assim, é a tensão que o negócio suporta, e o pessoal chama isso aqui de U0. Tá pequenininha essa letra aqui. 24,36, né? É o 0. Mas conforme aqui os milissegundo, microsegundo vão diminuindo, você consegue suportar uma tensão maior. Tem até um método bem simplificado aí, que o cara, que as pessoas fazem assim, né? Ele pega uma onda, não, isso aqui não. É isso aqui que eu queria. Você pega uma onda aqui assim, ó, chama o método da área equivalente. E você faz assim, né? Vamos supor que o 0, você sabe o seguinte, se você... Essa é a isolação que você está estudando, se você aplicar uma sobretensão que dura muito tempo, ela vai romper nesse valor aqui. Então, vamos supor que esse valor seja isso aqui, ó, sabe? Então, existe uma aproximação que se usa essa área aqui, ó, que está acima dessa reta, que é definida por U0, e em função dessa área aqui, você consegue saber se vai romper a isolação ou não, mesmo que ela passou de U0, sabe? Então existe uma relação entre a duração, ou melhor, essa área em que a sobretensão excede o valor U0, e essa área aqui, você vê, ela tem a ver com a amplitude, tem a ver com a duração, né? Então é mais ou menos essa área expressa o comportamento aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em vários cálculos nossos, nós já vimos que, apesar do subsequent stroke gerar um pico mais alto, como a duração dele era muito menor, o first stroke causava mais probabilidade de ter um rompimento de isolação do que o subsequente, sabe? Isso porque você precisa ter um tempo de injeção assim, de energia para danificar e romper a isolação, é isso? Isso. Se a gente considerar um eletrodo que é um plano e um rod, sabe, Sim. uma haste de ponta cabeça em cima do rod, vou tentar lembrar aqui. Esse U0, ele é engraçado, as duas fórmulas são parecidas. Ela é bem em torno, tá? 0,54, 0,64, uma coisa assim, vezes... não, aqui que é o 0. O 0. Então, isso daqui dá, vamos chamar assim, a distância do gap, né? Então, você tem aqui um gap que é assim, né? Você tem um plano de terra e você tem um gap aqui, um gap aqui, e tem um eletrodo vertical em cima desse plano de terra. A tensão que vai causar rompimento aqui, ou melhor, a tensão que causa rompimento está associada com essa distância, né? E vai terminar em 10 minutos a ligação. Não tem problema, a gente começa uma outra chamada, não tem problema, manda outro link. Tá, então você vê, né, que por exemplo, e se você tiver, isso aqui é quando o 0 é em megavolt, tá?
Então, se você vê que para 1 megavolt você ter o rompimento da isolação aqui, você tem que ter uma distância de 0,6 metros. Ou melhor, a distância que está associada a esse rompimento de isolação é 0,6 metros. Agora, como é que é mesmo? Essa área aqui, como é que é mesmo? Peraí, deixa eu lembrar aqui do lado. É volts vezes microsegundo. É da área. Já sei. Papers. Aqui, ó. Agora aqui nós vamos matar o mouse. Aqui, ó. 0,63, tá? Vezes a distância. Nossa, eu falei, fiz errado. Então é 0,63 vezes a distância. Então aqui é o 0 igual a 0,63 vezes a distância. Então, a tensão ela é relacionada à distância por essa equação aqui. Então, se a distância for 1 metro, com 630 kV, nós temos um rompimento de isolação aqui. Mas tem que ser um 630 kV que tem uma certa duração mínima aí para garantir que você vai ter rompimento. Se for um impulso ele passar de 0, vamos ver como é que isso aqui é alterado. Ó, existe uma área equivalente aqui, ó, que é uma área crítica que chama, que ela é 0,59 vezes D. É tão fácil essas formulinhas que é bem gostoso de usar. Igual quanto? 0,53? 59, né? Acho que é. 50. Eita. Vezes D. Por isso que eu falei que é tudo perto de 0,3. Então é 0,59. Puta, que não dá para editar. A igual a 0,59 B. Joia. Então, se essa área aqui, ó, exceder esse valor, então vamos pegar lá um valor de 1 metro nosso. A gente sabe que 630 kV, se essa onda ficar em 630 kV até a partir de um certo valor, tem um rompimento de isolação. Mas vamos supor que essa onda dura bem pouquinho. Vamos dizer que ela... Vamos dizer o seguinte, a área aqui, para que ocorra uma área crítica, para que ocorra o centelhamento nessa região, ela tem que ser maior que 0,59D. Isso aqui é uma área equivalente, tá? Então, essa área no eixo Y é tensão. Isso. E eixo X é tempo. Só para esclarecer. Sem dúvida. Aqui é tensão, aqui é tempo. Perfeito. Só que isso aqui é só um numericamente igual, vamos dizer assim. Tá, perfeito, então, perfeito. Se a área for maior do que esse valor em volts segundos, tá? Aí ocorre o centelhamento. Porque vamos supor que você aplique por exemplo, 1 megavolt em 1 microsegundo, certo? A gente sabe que em 630 kV ele deveria romper a isolação se esse impulso durasse um tempo prolongado a partir de um certo tempo T que a gente vai definir por aqui, tá? Então vamos supor que nós estamos falando da distância D de 1 metro, a tensão para ele romper é 630 kV, mas vamos supor que você coloque esse 1 megavolt, que é bem maior que 630 kV, a gente coloca 1 megavolt, mas vamos supor que esse pico dure 0,1 microsegundos somente, certo? Porque você sabe, quando a gente fala em D e DT, nós estamos falando de indução no rise time da corrente. Às vezes, se a corrente sobe muito rápido, que nem no subsequent stroke, vamos supor que ela sobe em 0,1 microsegundo.
O pico da indução, como ele é DI/dt, ele é um pico uma agulhada, né? É bem fininho. Então, por exemplo, nós estamos falando de 1 metro aqui, mas vamos supor que a gente chega a 1 megavolt e 0,1 microsegundo. 1 megavolt com 1 microsegundo corta. 1 vezes 0,1 dá 0,1, não dá? Então o A não passou de 0,59 vezes D, então não vai ter rompimento de isolação. Agora, se for, por exemplo, se a onda tiver essa região aqui produzir uma área maior que 0,59 vezes o D, equivalente igual. Se o nosso D é 1 metro, se ela passar de 0,59 volts segundo, aí ocorre isolação. Rompimento da isolação. A razão física para isso, eu posso dizer que é a necessidade de você vencer, porque aí você está falando de isolamento, que é ar. Isso aqui é válido para o gap, que é o rod plane, né? No ar, tem pressão normal, vamos dizer assim. Então você precisa criar. Se você não tiver um tempo, essa área aí não tiver ele passa a tensão necessária, mas não durar um certo tempo, você não cria o arco. Porque acho que tem essas questões envolvidas com a propagação do streamer, sabe? Às vezes ele não consegue chegar do outro lado. Exatamente. Compra fechar o circuito. E aí você não tem o arco voltaico. Perfeito. É interessante. Bom, concluindo, se você tem aqui um outro circuito que forma um outro loop, você tem um outro cálculo de indutância mútua baseado nas formulinhas que tem aí. E isso aí, pessoal, tá naquela apresentação do ano passado, eu acho, ou do ano retrasado, que eu dei um curso sobre proteção contra raios. Essas coisas eu tirei tudo de lá. Então aqui você também pode calcular. E olha, se você tiver circuitos fechados, ao invés de aparecer uma tensão num lugar aberto, você vai circular uma corrente. Da mesma forma que aqui, se houver um centelhamento, uma corrente vai circular. Então, inicialmente você tem um problema de alta tensão, centelhamento, depois você vai ter que, independendo do estrago que esse centelhamento causou aqui, você vai ter que lidar com corrente. Mas voltando aqui, eu estava fazendo um cálculo aqui só para exemplificar, né? Imagina esse caso aqui, vamos supor que isso aqui fosse 100 kA a corrente e a tensão induzida por causa desse DI/dt aqui é isso daqui em kV, tá? Então eu fiz o seguinte, o zero a gente já viu que é 0,63 vezes a distância, né? Então, se eu coloco aqui 0,63 vezes 1 centímetro, vamos dizer que a distância seja 1 centímetro, nós vamos ter que nesse 1 centímetro precisa de 6,3 kV a tensão de longa duração para romper aquele gap. Mas se a gente considerar, mas aqui nós temos um impulso que durou pouco tempo, né? Aqui é microsegundo e tal. Então a gente vai ver quanto que passa acima de 6,3 kV. Vamos supor que é aqui, vamos chamar que essa base aqui tenha, tá um pouco errado, mas vamos dizer que tenha vamos dizer que tenha até 3 microsegundos. E essa altura vamos aproximar isso aqui para um triângulo, tem 70 kV mais ou menos. Base vezes altura sobre 2, a área deu 0,07 aqui, né? Se eu considerasse 3 aqui, daria mais ou menos 0,1 volt segundo. E lá naquela formulinha que a gente viu aqui, a área, para ocorrer centelhamento, ou melhor, para não ocorrer centelhamento, a área teria que ser menor que essa relação, 0,59D. Então, quando a gente põe 0,59 vezes um gap aí de 1 centímetro, que é 0,01, esse A cai para 0,0059, que é menor. Ou melhor, a área da tensão, ela ultrapassou esse parâmetro aqui, 0,59D. Então vai ocorrer rompimento de isolação. Se fosse 10 centímetros, a gente chega a 63 kV, 63 está aqui, tá vendo? Só fica uma pontinha excedendo o zero. Se você calcular a área dessa pontinha, eu já fiz outra hora aqui, ela é menor que isso aqui, bem menor.
Então não tem rompimento, apesar de ter passado 63 kV, entendeu? Então, vamos dizer o seguinte, né? A indução eletromagnética de um raio, principalmente no campo próximo de um raio, ele é muito intenso o campo magnético, essa indução de campo variando magneticamente, campo magnético variando rápido no tempo, gera tensões altas que pode queimar os circuitos, e aí envolve blindagem, fazer roteamento adequado de cabos, tentar reduzir esse acoplamento, sabe, reduzir esse M aqui. Mas, quando nós temos transições muito rápidas do raio, não adianta só. Cadê? Aqui. Lembra desse exemplo aqui, né? Ó? Quando nós temos transições muito rápidas do raio, e lembra aquele negócio que eu falei que o lambda tem que ser pequeno e tal? Nesses casos de frequência muito rápida, quando a gente está analisando transições muito rápidas, os problemas começam a ficar complicados. O eletromagnetismo acaba se impondo aqui e mostrando a sua dificuldade, ou a dificuldade da gente intuir o que vai acontecer. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que o Panicali até postou no LinkedIn esses dias, ele põe dois loops equidistantes, tá? E esse azulzinho é uma carga de 20 kΩ, onde ele vai medir a tensão induzida que vai aparecer nesse resistor aqui, tá? Só que um dos loops ele liga no terra aqui, e ali ele não liga. Se você pensar em teoria de circuito, essa ligação não devia alterar em nada a tensão induzida aqui, porque a corrente que está passando por aqui, ela só vê esse loop aqui, não importa se tá ou não tá ligado, devia ser a mesma coisa, mas aqui você vê que deixa eu ver se aparece aqui. Cadê? Olha lá. Aparece 20 kV em 1,63 kV, sabe? Então, só a presença desse condutor afeta a distribuição de campo aqui. Nós ficamos até de estudar isso, mas esse é o tipo de surpresa que a cada análise que a gente faz, que no fundo a gente vê que cada caso é um caso, ocorre, né? Então é isso aí. Tensões altas queimam as coisas, tem que controlar as tensões. Outro problema é a passagem da corrente, certo? Então, se a gente olhar para essa norma aqui, voltando para essa norma aqui, que era a norma, os princípios gerais de proteção contra raio, tem um capítulo aqui que vocês podem ler depois se vocês quiserem. Aqui, ó, deixa eu achar aqui, olha lá aquele espectro de frequência, simulação da corrente do raio para fins de teste. Então ele até dá aqui um gerador e define os parâmetros desses componentes para se fazer as formas de onda. Olha lá, os resistores e as indutâncias para fazer aquelas formas de onda. Mas aí o importante é a gente ver isso aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó. Agora nós vamos falar de corrente do raio passando. Desculpa. Antes eu vou só voltar aqui, ó, e falar, até lembrando do Ivan, daquela questão do Ivan, lembra? A gente estava falando de uma corrente de descarga positiva que podia causar danos. Se você vê que como que essa tensão induzida ela é proporcional ao rise time da corrente, descargas positivas elas têm um rise time bastante pequeno, né, comparativamente às descargas negativas. Então, geralmente, as tensões induzidas de descargas positivas são muito fracas, são muito poucas, muito baixas, sabe? Geralmente não são altas a ponto de queimar coisas. O que é complicado em descargas positivas, principalmente longas e especialmente correntes contínuas, né, o continuing current, são os danos por efeito Joule, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, efeitos da corrente de raio que podem causar os possíveis danos que podem causar. Então tem os efeitos térmicos, né? Um deles é o próprio aquecimento do fio, né? Apesar dele dar uma equação mais complicada aqui, existem outros recursos mais fáceis aqui. Por exemplo, na norma BNT,
Aqui a gente tem tabelas que falam quanto que os condutores aguentam, né? Então eu peguei, por exemplo, um condutor de 4 milímetros quadrado, ele suporta 36 amperes continuamente, sabe? Isso sem esquentar o suficiente para derreter a capa dele. Mas aí, para curto-circuito, por exemplo, puxa, vai dar um curto-circuito, vai ocorrer um curto-circuito nesse circuitinho, a corrente vai lá para quiloamperes. Quanto tempo que esse fio vai aguentar? Então tem umas outras relações mais para frente nessa norma, que eu uso essa relação aqui para, às vezes, para análise de raios, sabe? E no fundo é o I2T, né? Deixa eu ver qual página que tá isso. Aqui, página 147. I2T é a corrente ao quadrado vezes I2T é a corrente ao quadrado vezes o tempo que ela dura. Certo? Isso, eles chamam de action integral. Que é a energia fornecida. Isso. Isso. Se você calcula a energia, por exemplo, a potência num resistor é I ao quadrado vezes R, né? Então, se você padronizar o R como um ohm, por exemplo, a integral de I ao quadrado. RI, ou melhor, I ao quadrado vezes R. Você padroniza R e fica com a função de I quadrado no tempo. Aí Isso. a área sob essa curva vai dar a energia. A energia aplicada. Como é que fala? Que cai sobre aquele resistor. Porque R ao quadrado é a potência. Potência vezes tempo é energia. Isso. Então você faz uma curva potência por tempo. Isso, é verdade. A área vai ser energia. É isso, exatamente. Então, olha, essa formulinha ela é interessante porque ela fala o seguinte: um condutor de área S, ele suporta o I2T, que é calculável, e inclusive por essa equação aqui da norma, se eu não me engano. Aqui. Dá para se tirar o I2T de um determinado condutor. Indiretamente, né? Eu quis dizer. E daí, os condutores, se ele é cobre, alumínio e tal, eles têm um fatorzinho K aqui que define qual que é a área em milímetro quadrado para suportar um determinado I2T. Né? E esse K é dado aqui, ó. Se o fio é de cobre, de alumínio e tal, você tem os parâmetros aqui, ó. Se ele tem cobertura de PVC, ou se é outro tipo de cobertura. Ou tem até para cabo. Cadê? Cabo que não tem cobertura nenhuma. Esse aqui, por exemplo, ó. Condutor de proteção nu, tá vendo? Então, você vê que para cobre, aquele K que era 140 e tanto já foi para 228 e presume que vai subir a temperatura até 500 graus. Então, por exemplo, se você pega que o condutor, de acordo com essa tabela aqui, ó, essa aqui é a página 149, né? A gente se lembra dos 35 amperes? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Um cabo de cobre. Aqui é cobre. Você pega aqui 4 milímetros quadrados. Numa determinada forma de montagem dele, sabe? Porque isso aqui envolve que ele está dentro de tijolo, está dentro de parede, está dentro de empacotado com outros cabos ou não, mas dois condutores de 4 milímetros quadrados perto um do outro, eles suportam uma corrente de 36 amperes continuamente. Então, ou seja, 36 amperes está aqui, ó. Ou seja, quando o tempo é muito alto, ele não pode suportar mais do que isso, né? Agora, quando o tempo, se a gente voltar para aquela equação que a gente estava lá da página 100, aqui, ó, essa equação aqui, ela é válida para tempos menores que 5 segundos, tá? Então, se a gente colocar aqui tempos menores que 5 segundos, o tempo está aqui, ó. Por exemplo, 0,1, isso aqui é 100 milissegundos, 10 milissegundos e tal. O condutor suporta esse tipo de
valores de corrente aqui. Então você vê que um cabinho de 4 milímetros quadrados, por 1 milissegundo ele suporta aqui 23 quiloamperes. Suporta correntes altas. Não dá tempo de esquentar, né? 4 milímetros quadrados, se for retangular é 2 milímetros por 2 milímetros, só para ter uma noção da espessura do bichinho. Então é 2 milímetros por 2 milímetros. Se você ficar passando corrente continuamente nele, ele aguenta 35 amperes. 35 amperes. Agora, porque a corrente está passando, está esquentando, mas ele também está dissipando por efeito Joule, está irradiando o calor para fora pelas suas bordas, vamos dizer assim. Superfície. Pela superfície, exatamente. Então o que entra, ele consegue dissipar. Isso, entra num equilíbrio, né? Entra num equilíbrio, não derrete. Aí você tem que calcular a temperatura máxima que ele aguenta, depende do metal. Tem que pensar no quanto que ele consegue dissipar. Aí se ele tiver numa situação de pouca ventilação vai ser uma coisa, se ele tiver encapado vai ser outra, porque a dissipação vai ser diferente. Além disso, tem que pensar qual que é a cobertura dele, ele é encapado com o quê? Quanto que isso aguenta também para não romper o isolamento que ele teria com essa superfície. A gente define isolação porque a elevação de temperatura para não causar danos ao material da isolação. Romperia o PVC aí. Você derreteria. Derreteria, ele encosta em algum lugar que não pode encostar. Tá. Aqui, ó, esse parâmetro que é 143, o 133 ele fala aqui, ó, valor mais baixo aplica-se a condutores com seção maior que 300 milímetros. Então 4 milímetros é pequeno, é esse aqui. Se fosse outro tipo de cobertura, tipo esse outro tipo, o cross-linked poliestireno aqui, já sobe mais, porque ele aguenta 90 graus, sabe? Esse aqui aguenta 70. Né? E se fosse o cabo nu, que nem eu falei, aquele 143 e tal, vai para 228. Que aí não tem o que derreter. Não tem o que derreter, você só tem que garantir que a temperatura dele pode chegar a 500, ele não vai encostar em nada que pode estragar devido a essa altura. Agora, se você passar uma corrente por um tempo menor, ele não chega a uma temperatura, ele começa a esquentar, mas não dá tempo dele chegar na temperatura que derreteria o material. Isso. Então, por isso que ele aguenta uma corrente maior por um tempo menor, né? Isso. Então, por exemplo, essa corrente de 32 amperes aqui, ó, para tempos muito longos. Bom, aqui tem uma reta e aqui tem outra, mas isso aqui provavelmente vai ter que ter uma curva aqui que vai encaixar uma na outra na realidade, né? Então, mas você vê, né? A gente pega lá, por exemplo, esse negócio do SIGRI aqui, ó, que fala de correntes contínuas, né? Então a gente vê aqui, ó, olha as durações, né? Aqui é para descargas positivas e descargas negativas, né? Se a gente pega, por exemplo, 100 milissegundos, 50% de probabilidade aqui de uma descarga positiva dar mais, ter uma corrente contínua que dure mais que 100 milissegundos. Então a gente pode, sei lá, se a gente pegar aqui é 100 milissegundos, hein? Então tá. E aqui a descarga negativa, se a gente quiser o mesmo 50%, não dura nada, né? Descarga negativa não dura nada. É muito raro você ter corrente contínua de descarga negativa tão longa assim. Mas de qualquer forma, tem um lugar aqui também que fala as amplitudes, quer ver? Aqui a amplitude, ó. Isso aqui é para descargas negativas. Aqui, ó, 100 amperes, a probabilidade de ocorrer é 70%. 200 amperes vai caindo aqui, mas então, sei lá, vamos pegar algumas centenas de amperes e 1 milissegundo só para a gente ter uma sensibilidade com isso aqui, ó. Aqui é 100 amperes, então corrente contínua de raio está nessa região aqui, certo? E aí, se você pega um fiozinho de 4 milímetros quadrados, que não é lá grande coisa, que esse condutor de descida, por exemplo, são 50 milímetros quadrados, né? Então você vê aqui que a gente aguenta tempos, olha, de 10 segundos, 1 segundo, 100 milissegundos, tá vendo? Então, assim, é difícil você conseguir derreter um fio com corrente de raio.
Tanto é que existe uma relação na norma, isso eu aprendi lá na Suécia muito tempo atrás, que eles falavam assim, cada milímetro quadrado aguenta uma onda 10 por 350 de 7 kA, né? Então, a onda 10 por 350, se você for pegar, não dá nem isso aqui, né? Você vê que realmente vai para os 23 kA esse cabo de 4, e esse cabo de 4 milímetros vezes 7, 4 vezes 7, 28 kA. Então, realmente, condutor, para você derreter ele com um raio, é muito difícil, tem que ser um fio muito fino ou um raio colossal, né? Sim, interessante. É interessante isso. Não, E essa... Hã? eu não imaginava isso. Você precisa ter uma É, corrente, por exemplo, contínua de 1 segundo, vou pôr lá de talvez. volta. 1 segundo, você vai ter uma corrente contínua. É muito raro ter uma corrente contínua de 1 segundo. Acho que a gente chama de um só raio que tem a corrente de 1 segundo. Então, se você pegar um segundo, por um fio de 4 milímetros quadrados, que é um cabo relativamente pequeno, ela pode ter correntes aqui da ordem de, sei lá, 600, 700 Que amperes. ali para um negativo é difícil. Agora, para um positivo, a gente desconfia que a corrente contínua dos positivos pode chegar a vários quiloamperes. A corrente contínua. Então, E aí a continua. coisa complica. Aí, por exemplo, vamos pôr aí 10 quiloamperes. Tá aqui. Ele aguenta Aqui, ó, é mais ou menos a 50, metade dá uns 3, né? Porque é log de 3 dá quase 50 0,5. milissegundos. Então ele aguenta, não, aqui é 1 milissegundo, ele aguenta uns 3 milissegundos 3 milissegundos. com 10 kA. Então aí já complica. Então o positivo é o vilão na corrente contínua, o negativo Mas aí não. que tá, né? Assim, a sua proteção tem que ser feita de uma forma que você não vai deixar circular essa corrente tão alta em fios mais finos, né? Você tem que realmente... E o que é interessante, isso acabou impactando naquela análise da medição lá em Johannesburgo, em cima do teto lá, que quando a gente está falando de corrente contínua, acabou as induções, né? O que governa as distribuições de corrente são as resistências DC, né? A resistência ômica dos fios. Então você faz conta facilmente de divisão de corrente em circuito corrente contínua, e a gente consegue controlar com isso, falar, nossa, eu preciso pôr mais condutor aqui para minar corrente de cabos finos, né? E aí você vem com o parâmetro de corrente que você quer. Por mais condutor equivale a aumentar a seção transversal geral, vamos dizer assim. É como se estivesse aumentando a seção transversal do fio, certo? Isso. Agora, Mas vamos supor que você tem uma corrente que você está preocupado, que passa num fio, num cabo coaxial, por exemplo. Né? Você acha, putz, sou capaz de derreter essa cabo. Aí você tem que pôr um cabo mais grosso perto dele, no mesmo, assim, paralelo com ele, porque aí, mesmo que você não tenha que se preocupar com a blindagem, sabe, efeito blindagem desse cabo paralelo, ou seja, você não precisa fazer um tubo, não, mas só de ter a presença do cabo paralelo, você faz o Norton lá, já dá uma divisão de corrente que pode salvar o cabo coaxial em termos de corrente contínua, sabe? Tá, agora, então a gente pode dizer que existem dois danos por raios. Um que é a indução e outro é a corrente produzindo a dissipação por causa. Mas tem uma outra ainda, que aí esse é complicado. Complicado não, isso afeta, que é isso aqui, ó, afeta muito os projetos de para-raio, que é o Attachment Point Thermal Damage. Tá? E esse cara aqui, nessa norma, ela tem a expressão que dá a potência, ou melhor, acho que é a energia, porque aqui é a tensão vezes corrente vezes dt, né? Ó, e dá energia que é dissipada bem no que eles chamam de arc root. É a emenda de um arco quente na superfície do condutor. É o ponto de contato da descarga na superfície do material. Isso, você, então por exemplo, na superfície da asa do avião, você tem lá um ponto onde a descarga entra na asa do avião e não pode perfurar o alumínio. Isso, então. E essa fórmula aqui, ó, tem aqui vários parâmetros da definição, onde que V é o volume em metros cúbicos de metal derretido ou vaporizado, sabe? Então você consegue avaliar com essa fórmula o tamanho da erosão, vamos dizer, que vai causar
um ponto de contato, um attachment point do raio, então esse é um ponto muito importante. Agora, o princípio físico por trás é o mesmo, é dissipação de energia por calor. Só que o efeito é um pouquinho diferente. Num você tem a corrente passando num fio, pode desencapar ele, pode derreter. Aí você tem numa superfície, pode causar a mesma coisa. Não derreter, mas talvez evaporar. Mas Agora, o problema é que o arco é extremamente quente, né? então, mas é sempre um problema, nos dois Térmico. casos é um problema térmico, enquanto que no Térmico. outro era indução, você não tem indução, você provoca uma diferença potencial gigantesca, proporcional ao DIDT. Aqui é só aí que vai. É só aí. Só aí. Num caso ou no outro, seja no fio ou na superfície de contato do pezinho lá do arco voltaico. Isso. Então existe vamos dizer, algumas teorias assim que definem, não é umas teorias, mas existe vamos dizer, um approach de engenharia aí que eles chamam queda de tensão anodo-catodo bem no ponto de conexão, e ali a potência é extremamente alta, sabe? Ela é totalmente desproporcional com relação a quando a corrente flui num condutor. Sabe, por exemplo, se você tem um attachment point de um raio na asa de avião, ali no ponto de attachment é milhares de graus, enquanto que você saiu 1 milímetro do lado e a corrente fluiu assim, já esfriou, sabe? Sim, o problema é um problema geométrico, certo? Você está passando uma corrente alta por uma lâmina muito fina. Isso. É como se fosse um fio fino, só que não, é uma chapa, né? Por isso que naquelas torres de alta tensão, aqueles fios, tem aqueles cara maluco que vão naqueles carrinhos andando em cima daqueles fios fazendo inspeção, porque um raio pode causar uma erosão no cabo e o cabo fica fragilizado e romper um cabo daquele, sabe? É um perigo danado. Né? Se romper o cabo, ele cai em cima, pode cair em cima, eletrocutar alguém não está passando no sol. Isso. Ou, por exemplo, a gente pode estar falando de uma chapa que é o telhado de um armazém de material inflamável. Claro. Então, ou um reservatório de gasolina. Isso, aqueles tanques da Petrobras lá Por isso que assim, a norma define, inclusive ela já tem uma tabelinha em outro lugar que ela já fala, olha, se não pode ter nem esquentar do outro lado da chapa, imagina, o raio pega aqui na chapa, não pode nem esquentar do lado de baixo para não ter problema de inflamar combustível. Então, ele já define uma espessura mínima da chapa, se não me engano, 4 milímetros, depende do material, né? Se é aço, se é cobre, né? E em certos casos você pode até perfurar. Vamos supor que você tem um galpão que você guarda tijolo, sabe? Uma coisa assim simples. Você põe uma telha de zinco lá que você fala, raio aqui vai cair a cada não sei quantos anos. Se cair e furar, vai fazer uma goteira só, depois eu mando consertar, né? Então não é tão crítico. E outro efeito do raio também são os efeitos mecânicos, né? Que tem aquela questão das forças eletrodinâmicas. Correntes circulando em condutores exercem forças, né, devido à força de Lorentz, especialmente a parte magnética, né? Na verdade, acho que só sobra a parte magnética. A interação da corrente passando em dois condutores, ela é extremamente forte. E você pode, por isso que você tem que prender bem os condutores na posição lá para eles suportar o tranco da altas correntes passando por eles, né? Ou seja, correntes passando em dois condutores assim paralelos ou mesmo nas curvas dos condutores, você faz essa corrente passando aqui exerce uma força nessa aqui e essa nessa, né? Então você tende a abrir então esses suportes aqui tem que ser fortes para suportar essas forças aqui Tem várias formulinhas, tá simplificado, né, gente? Assim, umas formulinhas para aplicação de engenharia para uso fácil. Tem efeitos de choque acústico, né? Pode causar, sei lá, um raio pode ter uma onda de ar expandindo perto que pode causar danos em algumas coisas próximas. Vidro, né? E o que a gente tava falando no começo é isso aqui, ó, sparking. Sparking é o problema da alta tensão que pode ocorrer, que o sparking aqui para a nossa norma brasileira foi traduzido como centelhamento, né?
É isso que acontece. No caso de torre, que nem o Ivan estava falando lá, né? É o seguinte, né, se você tiver equipamento na torre, você vai ver que a corrente contínua, por exemplo, se o equipamento estiver na torre, a torre tem bastante material que absorve, não, toma para si a maior parte da corrente contínua, você vê que como os danos são mais relativos a efeito Joule, aquecimento nos condutores, então geralmente a corrente contínua não é muito preocupante não. Exceto talvez para a questão da parcela de corrente que pode descer pelos cabos coaxiais An aluminum soda can que estão vindo lá da antena, por exemplo, descendo is torre, placed né? in a few coils of copper. Que essas correntes podem vir a causar problemas. Eu vou até falar rapidamente aqui que tipo de problema, né? Um seria derreter o cabo coaxial, mas a gente vê que isso não é problema. Assim, é difícil você derreter alguns milímetros quadrados de cabo, né? Só para você ter uma ideia, aquele RG214, que é o cabo coaxial que a Karina vai colocar lá na torrezinha de 10 metros dela lá em Johannesburgo, aquele cara lá tem 4 milímetros quadrados, sabe? Por isso que eu até usei 4 milímetros quadrados nesse negócio aqui. Porque aquele cabo lá, ele tem uma seção de cobre da blindagem equivalente a 4 milímetros quadrados. Então ele deve suportar correntes contínuas do raio de muitos quiloamperes. Então, o lance, assim, um dos problemas é o seguinte, né? Rapidamente aqui. Isso aqui é o arquivo que eu usei para fazer os estudos lá daquela torre lá. Não sei se todo mundo aí tá a par. Eu não sei se todos que estão aí estão a par, que tem aquela torre lá no topo de um prédio de vários andares lá em Johannesburgo, que vai ser instrumentada, igual havia no P1, P2, né? Vai ser instrumentado com shunts aqui no topo e vai descer cabo coaxial aqui. Então, assim, até uma mensagem interessante é que quando a gente vai estudar um problema de raio, que danos ele pode causar e tal, cada análise a gente encontra uma situação nova, né? Então é difícil generalizar, teria que ser um assunto muito extenso. Mas nesse caso aqui, só para exemplificar, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é o tipo do cabo que vai ser usado lá naquela instalação. Então, no caso da corrente contínua, e isso aqui chama impedância de transferência daquele cabo. Eu sei que o tempo está curto, eu vou tentar como é que fala? Acelerar aqui, mas é o seguinte: você tem imagina que você tem aqui um cabo blindado, né? Tá. Você tem aqui um cabo blindado e você tem um condutor central, tá? Aqui no cabo blindado. Então, vamos fazer aqui o outro lado. Epa. Fazer esse bitmap é bom pra gente fazer essas discussões, né? Não, assim. Aqui só para simplificar aqui. Então aqui nós temos um cabo blindado. Tá? Então vamos supor que você aqui nesse lado de cá, a gente curto-circuita o cabo, que é mais ou menos o que acontece com o nosso... Não é mais ou menos não. Depois eu entro mais em detalhes se der. Mas vamos supor que para teste você curto-circuita esse lado do cabo blindado, ou um cabo coaxial que seja, ou cabo blindado, sendo que isso aqui é blindagem, isso aqui são os condutores internos. E aqui você põe um voltímetro desse condutor central para cá. E aí você vem com uma corrente de fora, você põe um circuito externo aqui, ó, tá? E você aplica uma corrente aqui nesse circuito externo.
Santo. Você aplica aqui um gerador, aplica uma corrente externa aqui. E essa corrente vai circular pela blindagem, certo? Vocês estão aí? Sim, estamos sim. Então, essa corrente vai circular pela blindagem do carro. Então, se você vir aqui e medir com um voltímetro aqui, a tensão que aparece aqui, dentro no circuito interno do cabo, a relação entre essa tensão dividido por essa corrente dá um parâmetro que ele é próprio dessa blindagem aqui, que chama ZT, é Transfer Impedance, é uma impedância de transferência que fala para tantos amperes aqui aparece tantos volts. Não é tão trivial, porque na verdade esse parâmetro ele depende da frequência. Então para o cabo lá que vai ficar lá na torre da Carina, do Hugh lá em Johannesburgo, aqui, ó, essa é a curva do ZT daquele cabo. Então aqui é 1 miliohms por metro, tá? Nessas frequências baixas. Conforme a frequência começa a aumentar, tem o efeito esquinha, então começa a reduzir a corrente que está indo para dentro da blindagem, de forma que na parede interior, interna dele, na superfície da parede interna, o campo elétrico é reduzido por efeito esquinha. Então quando você mede lá por dentro, é como se a tensão estivesse caindo. Por isso que conforme você vai aumentando a frequência, a tensão que aparece no circuito interno do cabo vai caindo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você aplica 1 ampere nesse cabo, uma frequência bem baixa, corrente contínua, ou aqui ó, 10 kHz ou menos. Quanto que está dando aqui, ó? 1, 2, 3, põe 4,5 miliohms, certo? Então se você aplicar 1 ampere com frequência baixa, você vai medir lá dentro do cabo 4,5 milivolts, certo? Se você agora aplicar uma corrente de 1 ampere, mas com 1 MHz, você vai medir 0,6 milivolts. Tá vendo que está caindo a tensão lá dentro? Isso é bom. Só que conforme a frequência começa a aumentar mais, aí começa a ter o vazamento de campo magnético pelos vãozinhos da malha da blindagem, e começa a subir de novo. Se fosse um tubo maciço, esse negócio cai e não volta mais, porque não tem buraco num tubo, né? Então ele só decai por causa do efeito skin, que é bom. Por isso que a gente protege o cabo com um tubo por fora. O que passar para dentro do tubo, o cabo tem ainda, ou seja, o sinal ainda tem que vencer essa impedância de transferência para chegar lá dentro e queimar circuito. Mas o problema aqui é o seguinte, que se você deixar, por exemplo, aqui nós temos 10 metros de cabo, tá? Então, em vez de 4,3 miliohms por metro, a gente multiplica por 10, a gente vai ter 43 miliohms, certo? Se você aplicar uma corrente contínua muito grande, tipo assim, quiloamperes naquela torre, e se você não cuidar da divisão de corrente, da parcela que vai descer pelo cabo, você vai enfiar, por exemplo, vamos supor que desça um raio de, sei lá, 10 kA de corrente contínua. Vamos supor que 10% da corrente desça pelo cabo, ou seja, 1 kA, né? 1 kA vezes 43 milivolts, nós estamos falando de 43 volts, entendeu? E esses 43 volts é o que entra lá dentro. Então, isso daqui pode ser aplicado lá na cara o link lá, o optical link. E aí ele pode não aguentar tensão alta assim por muito tempo, sabe, por vários milissegundos. Então tem certas horas que o protetor contra surto ele acaba não sendo viável, sabe, tecnicamente, porque você não vai nem encontrar um protetor de surto que aguenta amarrar a tensão por tão longo tempo como na faixa de milissegundo. Então a única solução que a gente tem é controlar para que a corrente na blindagem não exceda algum valor que você queira, você sabe que precisa ser tal valor para proteger a carga. Então, o que a gente faz? A gente tem que ficar analisando, puxa, a torre tem tantos ohms, o cabo tem tanto, eu vou usar tubo, e aí você vem com a espessura do tubo e começa a jogar com elementos metálicos para tirar a corrente do cabo, certo?
Então, assim, em geral, assim, como eu disse, cada caso é um caso, né? Cada hora a gente descobre uma situaçãozinha diferente, mas no geral é isso aí. Você tem que cuidar do centelhamento. Em caso de torre, por exemplo, você tem que fazer as interligações da blindagem do cabo coaxial, por exemplo, de uma torre, lá em cima e lá embaixo, pelo menos. Às vezes, se a torre é alta demais, o pessoal também faz a conexão do cabo na torre, né, da blindagem do cabo, para evitar que aquele centelhamento perfure o cabo, sabe? Porque o centelhamento, se ocorrer por um cabo coaxial, você tem aqui o condutor externo do cabo, né? Aqui é a capa dele, por exemplo. Aqui você tem a capa dele. E aqui dentro é a blindagem, né? Aqui dentro. Então, se tiver, por exemplo, uma tensão muito alta, aqui você tem, por exemplo, o elemento da torre, assim, e o seu cabo está isolado da torre, né? Se a tensão for muito alta entre essa blindagem do cabo aqui e esse elemento da torre, você pode ter aqui um centelhamento da torre para a blindagem do cabo, mas nessa a gente furou a isolação do cabo, né? E aí você estraga o cabo. Por quê? Porque a descarga quente chegar até aqui, além dela poder causar dano na blindagem, nessa região aqui onde ela bateu, onde ela teve o impacto, ela vai pode danificar, lógico, vai perfurar a isolação, e aí o cabo pode continuar funcionando, mas ao longo do tempo começa a filtrar água no cabo e aí tem corrosão no cabo, entendeu? Então, o centelhamento tem que tomar cuidado com coisas inflamáveis, ao dano no próprio ponto de impacto, né? E você veja, quando tem um centelhamento, vai ter injeção de corrente num outro circuito. Se você não está prevendo corrente alta naquele circuito, se ocorre um centelhamento, é como se você ligasse um fio, assim, falando, pode vir corrente, sabe? Vem pelo arco, né? Então, os centelhamentos tem que ser, vamos dizer, você tem que ter certo controle sobre eles. Falar, aqui pode ter centelhamento, aqui não pode. O lugar que não pode ter centelhamento, mas é muito difícil de se prevenir, por exemplo, você não consegue dar uma separação suficiente para garantir o centelhamento. Você vai evitar o centelhamento. Lembra dessas formulinhas aqui, ó, desse negócio aqui, né? Vamos supor que a distância que você precisa dar para evitar um centelhamento num lugar que você não quer, não dá. Então você vai ter que fazer. Se você não consegue isolar, você tem que unir. Então você pega um cabo coaxial desse aqui. Aí o que o pessoal faz? Você põe uma cinta metálica em volta, conecta bem na blindagem e põe o fio ligando lá, né? Você põe o fio ligando aqui, porque aí, ó, aí você conecta o bicho aqui, porque aí você evita o arco e os danos que o arco quente pode causar. Só que agora a corrente vai vir, e viria mesmo do mesmo jeito, só que agora ela vem, mas vem sem arco, entendeu? Então, assim, são as preocupações básicas que a gente tem que tomar na proteção contra raio, né? Quanto de corrente vai passar pelos elementos, se eles vão aguentar, se tem sinal envolvido, você tem que pensar em blindagem. Se o cabo coaxial aqui, ou a blindagem do cabo não dá conta, você tem que pôr blindagens extras, e aí vale tudo, né? No caso da torre, tem que melhorar a torre, ou no caso do prédio, tem que pôr um monte de condutor de descida, ou fazer blindagens nos quartos ou nas partes do prédio que você precisa de maior proteção. Então vamos dizer, é por aí. Muito interessante. E é isso que você está brigando lá, você está ajudando a Karina a definir lá onde colocar e como colocar os shunts para medir a corrente do raio e da descarga corona, né? O problema é que o raio ele pode chegar a 100 kA, a descarga corona é até 10 amperes. Então você tem que medir duas grandezas, ordem de grandeza completamente diferentes, usando uma mesma torre.
né? Isso, no caso da Carina, né, se a gente tiver mais alguns minutinhos, até meio-dia talvez, o lance da Carina, que eu acho que vale a pena mostrar aqui, é que nem, por exemplo, chegou-se a solução que, vamos dizer, estava se adotando, era essa aqui, ó, aquela torre que eu mostrei na foto lá para vocês, essa aqui, né? Essa aqui, né? Vai colocar os shunts lá em cima e os shunts, a saída do shunt vão ter que descer por cabos coaxiais. Hã? Então, o problema é o seguinte, né? Que esse shunt aqui, você tira o cabo coaxial aqui por baixo, você pode estar num ambiente blindado, sabe? Porque a corrente nesse shunt aqui, ela entra num terminal no meio dele. Ela entra aqui no meio dele e ela sai pela beirada aqui. Ele é tipo cilíndrico, né? Então se você fizer uma espécie de tambor conectando na beirada dele, falta 10 minutos. A corrente vai por volta e o ambiente interno fica blindado. Então beleza. O problema é que tem um shunt em cima do de baixo, tem um shunt de cima. E esse shunt de cima, ele não tem como, a gente não pode blindar o shunt de cima, porque senão, para a corrente passar por aqui, ela vai curto-circuitar o shunt de baixo. Ou seja, para você preservar uma área sempre blindada para o cabo de baixo, você não pode, você curto-circuitaria o shunt de baixo. Ou melhor, para você preservar uma área para o cabo que vem do shunt de cima blindada sempre, você teria que curto-circuitar o shunt de baixo. Então, no caso lá no caso de Johannesburg, esse cabo aqui, ele vai passar por uma regiãozinha onde ele vai sofrer indução. E essa indução, ela foi calculada, ou estimada assim, no pior caso, sabe, um DIDT bem rápido mesmo, ela tá na faixa de 15, 16 kV. Então nós vamos ter que, na hora de enfiar esse cabo aqui para dentro, nós vamos ter que cuidar muito, fazer uma isolação super bem feita. Mas não é só isso, o problema é que esses 16 kV vão olhar para esse tubo aqui e vai falar, opa, é uma linha de transmissão, eu vou para dentro e vou circular lá para dentro. E aí, essa corrente aí, cadê? Essa corrente no cabo, ela é terrível, porque ela entra, por exemplo, se a gente colocar aqui, deixar 16 kV, aqui ó, 16 kV entrando naquele cabo, essa onda, quando ela chegar lá no outro lado, se esse cabo não tiver aterrado lá embaixo, a tensão dobra, porque é uma linha de transmissão terminada em aberto, a tensão dobra. Então as tensões lá entre o cabo e o tubo, sabe? Eu estou falando da blindagem do cabo para o tubo que está fora do cabo, ela pode chegar a 30 e tantos kV. Então a gente não deveria deixar a tensão tão alta entrar. Mas o problema é que a gente não pode aterrar o cabo lá no lado de baixo por causa daquele problema da corrente contínua, sabe? Então, o que eu fiz? Eu estou sugerindo que a gente faça um casamento de impedância lá embaixo, de modo que as tensões, acho que essa aqui, fiquem bem comportadas, né? Ó, não passa dos 16 kV, tira aquele monte de reflexão, porque lembra, quando no tubo lá, o cabo, se ele estiver aberto de um lado, lá em cima ele está em curto, porque ele liga no BNC do shunt. E aí fica uma linha de transmissão aberta numa ponta e em curto na outra, essa onda fica batendo a tela e se dissipando por perdas, né? Principalmente por resistência que é muito baixa dos cabos e tubo. E outro problema é que mesmo fazendo o casamento de impedância, essas tensões altas, elas estão associadas a correntes altas, ó, sendo quase 200 amperes. E esses 200 amperes teria um acoplamento para o outro cabo, sabe? Para esse outro cabo aqui que está vindo do de baixo. E como aqui o shunt é 0,25 miliohms, é muito baixinha a tensão desse cabo aqui, o acoplamento desse cabo nesse
vai causar um erro de leitura do shunt de baixo. Então essas análises me levaram a propor primeiro 2 tubos separados, sabe? Acabou, tem que ter tubo separado, e nesse aqui nós temos alta tensão, é inevitável, e vai descer até lá embaixo. E aí casamentos de impedância, que não vai ser simples, mas só para ilustrar que os problemas são, cada caso você tem as suas particularidades, né? Isso aqui é aquele negócio, né, Sábado? Se fosse um tubão só, daria para melhorar. Ou se a gente pudesse usar aquele sistema Power over Fiber, sabe? Leva a fibra lá em cima e já põe os acopladores óticos lá. Acoplador não, os conversores óticos junto do shunt, faz as caixinhas blindadas, um para cada um, e já sai a fibra de lá. Bom, isso aqui eu acho que eu falei muito rápido, talvez não tenha dado para entender nada. Não, deu para ter uma noção dos problemas causados por raios, né? Você tem DIDT, que é o mais comum e mais onipresente, não é? Eu diria que sim. Porque o raio não precisa nem chegar perto de você, basta ele cair uns 10 metros, 50 metros, ele já pode dar uma indução suficiente. Então, são os danos remotos, vamos dizer assim, sem contato. Aí os outros são por contato. O raio precisa encostar, passar pela sua fiação, ou encostar na sua superfície metálica, e aí ele vai causar, por contato, ele vai causar o estrago. Isso. Aí você tem mais danos por indução, certo? Nesse caso da Karina aí seria mais por indução do que por contato, né? Por exemplo, essa história que eu falei do cabo aqui, ó, se você tiver uma corrente circulando no cabo por indução, problema aqui também existe, né? Você pode ter tensão alta transferida para dentro, e aqui não é uma corrente injetada diretamente pelo raio, mas pode ser uma corrente que foi induzida, né, por esses efeitos aqui. E aí os arcos voltaicos gerados por indução é que vão causar danos de superfície, danos físicos, exatamente, na superfície que reveste o cabo, coaxial, E dentro do computador aí, que o rapazinho está usando aí também, você vai ter ele não está feito para aguentar tensões, um surto, né? Ele está com a alimentação dele ali, está ligado na tomada, está ali 220 volts, 110, de repente vem um pico de 1 kA, sei lá, vem um pico de, sei lá, 1 kV, passa uma onda induzida, não é isso? Você tem uma indução nesse loop grandão. Aqui dentro tem aquela fonte interna do micro, e ela tem um transformadorzinho de isolação que aguenta poucos kilovolts. Então, se você tiver uma tensão induzida muito grande aqui, né, ou seja, aqui é a alimentação e aqui é a parte de dados do computador, essa tensão pode romper, aí queima a fonte ou queima o circuito de dados, né? Então, é por isso que, como parte da solução, você tem que criar um caminho de contorno aqui para a corrente via DPS, né? Os protetor contra surto, por exemplo, ou blindar isso aqui tudo. Sim, E aí é outro capítulo, como os protetores de surto, né? Que eles fazem, eles desviam a corrente quando ela passa de um certo valor, não é isso? Ali na tomada ali do computador, ele vê que a tensão passou, ele tem que rapidamente curto-circuitar essa onda aí de tensão, jogar a corrente para outro canto. Para um caminho alternativo que passa a ser preferencial porque o dispositivo baixou a resistência. E aí você tem diversos dispositivos que agem mais rápido ou menos rápido, que aguentam mais corrente, menos corrente, não é isso? O tempo, tudo bem. O tempo, todos geralmente são rápidos para raio, sabe? Suficientemente rápidos. O maior problema mesmo é a tensão de clamping, suportabilidade da corrente, né? Essas coisas. Show de bola. Vai cair nossa ligação a qualquer momento. Então vamos terminar. Obrigado, Cláudio, aí, pelas explicações. Acho que para uma primeira abordagem, nossa, foi ótimo, porque nós não trabalhamos com área de proteção, né? Mas nós ficamos medindo quem é o inimigo.
conhecendo a Não, fé. é bom ter noção, É. né? E E aí- outra, se vocês tiverem meditar um pouco sobre esse assunto, se tiverem dúvidas, é só combinar, a gente explica. Legal. Ótimo, muito obrigado. Nada. Então encerramos aqui.